Fala pessoal, tudo beleza? Eu sou o Rafael, sou líder do Ministério IOEL, tô aqui com o pessoal na casa do Richard. A gente está com o terceiro episódio agora falando um pouquinho mais do Evangelho puro e simples, né? Se você ainda não assistiu os 2 episódios antigos, depois você assiste lá, acompanha lá que vai estar muito legal os assuntos. E hoje o assunto também não vai ser diferente. A gente está bastante ansioso para compartilhar isso com vocês. O Richard é meu amigo já tem bastante tempo que a gente se conhece, a gente já trabalhou junto, a gente já fez muita coisa junto. E meu amigo, você quer se apresentar? Pode ser, Rafa. É um prazer, primeiramente, estar aqui com você, cara. Meu nome é Richard, tenho 23 anos, sou casado, cristão, desde quando eu me conheço por gente, cara. Cresci em um lar evangélico. Meu avô é pastor há mais de 30 anos, então eu cresci nesse contexto. Legal. Graças a Deus, glória a Deus por isso. Eu tô muito feliz de estar aqui, Rafa. Que bom, mano. Que bom, fico feliz também. Porque, cara, a gente tá querendo muito falar sobre um dos assuntos que eu conversei com você várias e várias vezes. Sim. Né? Então é um dos motivos pelo que eu estou muito ansioso para falar aqui. Que é falar sobre esse evangelho puro e simples. Né? Para as pessoas é um pouco meio abstrato quando eu falo isso, para algumas pessoas. As pessoas falam, mano, mas o que seria esse evangelho puro e simples que você fala? Como assim? O evangelho que a gente vive já não é simples, já não é genuíno, já não é puro. Então assim, eu falei, mano, se eu não consigo explicar, vamos ver se o Richard pode explicar para nós com mais clareza. Então fica à vontade, cara. Cara, basicamente, vou resumir para você, depois a gente vai entrar em mais detalhes, mas o evangelho puro e simples é exatamente você voltar para a essência do que é o evangelho, né? A gente tem que entender, primeiramente, que Jesus é o centro de todas as coisas. Legal. Então a gente parte desse ponto, que Jesus é o centro de toda a história, de toda a Bíblia, de toda a Escritura, e só através dele que a gente encontra esse ponto, esse evangelho, que ao mesmo tempo que muitas pessoas acham que é complicado, que é difícil de se viver, que é algo surreal, Sim. Ao mesmo tempo que tem essas dificuldades, é um evangelho que é puro e simples na sua essência. Que legal, mano. Né? E a gente só pode alcançar isso com 2 coisas. É Jesus, que é o centro de todas as coisas, e a Escritura, acima de qualquer opinião, qualquer legado, qualquer coisa. Caraca, mano. E o mais interessante disso, desse evangelho, é que, tipo assim, pode parecer algo bem simples, como a gente está dizendo aqui, mas na prática as pessoas não conseguem falar disso ou tentar viver isso. Sim. Né? E assim, cara, deixa eu ver uma coisa. Você particularmente, você já vivia isso antes? Já é algo da sua essência, da sua origem? Ou você passou por essa etapa? Você, tipo assim, na sua caminhada como cristão, você percebeu que, cara, isso que eu tô vivendo não é aquilo que realmente Jesus fala nos evangelhos, o que a gente vê Paulo fazendo. Como é que foi esse choque pra você? Você teve, mano? Que nem eu disse pra você no começo, eu cresci em um lar cristão, cara. Meu avô é pastor há mais de 30 anos. Então eu cresci nesse ambiente. Eu lembro que lá na casa do meu avô, o assunto que predominava lá era evangelho, era igreja, porque meu avô sempre trazia esse contexto pra gente lá. Então eu cresci nesse ambiente e uma das dificuldades pra gente que cresce nesse ambiente é se acomodar. Porque muitas das vezes o que aconteceu comigo foi, por eu achar que eu nasci num contexto cristão, num contexto evangélico, por meu avô ser pastor, eu achava que eu conhecia Jesus de fato. Sim. Mas a experiência que eu tinha não era a minha experiência, a experiência do meu avô, da minha legal. avó e das pessoas que estavam ao meu redor. Até o ponto que eu comecei a entender, porque eu acho que a conversão também é um processo, todo mundo passa por esse processo, cara. Eu acho que todo cristão, ele passa por esse processo de conhecimento de quem é o seu Deus, de quem é Jesus. Então, teve uma fase da minha vida, cara, que eu comecei a refletir em mim mesmo e pensando, cara, eu preciso conhecer Jesus, porque a experiência que eu vivo não é minha, cara. A experiência que eu tenho não é minha, eu preciso conhecer Jesus de fato, para saber quem realmente ele é. Então eu comecei a estudar a Bíblia, cara. É um dos pontos principais, eu acho. Cara. É você ler, eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a orar, a buscar Jesus. Eu lembro que quando eu me batizei, eu comecei a orar e passava as madrugadas orando e falando, Jesus, eu quero te conhecer, eu quero te conhecer. E Jesus foi se revelando a mim aos poucos, cara. Eu acho que é um processo mesmo que a gente tem que passar. E eu comecei a notar, cara, que eu não estava vivendo um evangelho verdadeiro, porque as pregações que eu escutava no domingo, na segunda-feira, para mim não fazia sentido. Nossa!
E eu comecei a refletir nisso, porque aquilo que a gente pregava no domingo, quando eu amanheci na segunda-feira, parece que não fazia sentido, porque o evangelho puro e simples é uma coisa prática, cara. Isso. É uma coisa muito prática. Então, eu via o sermão no domingo e eu falava, poxa, por que na segunda-feira eu não consigo executar o que eu ouvi? Sabe? E, então, assim, por várias situações também de ver irmãos na igreja, da mesma maneira, cara, de ver uma igreja que vivia o evangelho, mas um evangelho meio que abstrato, que nem a gente tá falando, cara. Algo que não era palpável, cara. É algo que ficava só no domingo, no sermão, numa canção, mas não fluía pra vida, cara. Então comecei a notar isso. Eu falei, não, cara, eu não quero isso. Eu quero algo muito mais além. Eu comecei a buscar o Senhor e o Senhor, até hoje, cara, tá me revelando quem Ele é na minha vida, cara. Que legal. Isso tem sido importante pra mim, cara. Sabe, Richard, e parando pra analisar tudo isso, eu fiquei pensando, poxa, isso não acontece só com você, não aconteceu só contigo, aconteceu comigo. E eu creio que tem mais gente que já passou por essa situação. E uma situação que eu passei foi o seguinte, quando eu comecei a experimentar um pouco dessa diferença, um pouco do tipo, cara, eu tô agora vivendo com Jesus mesmo. Eu tô tendo um relacionamento com Jesus, eu tô vivendo algo com Ele constantemente. E ele começou a me revelar coisas que na igreja em si eu não tava vendo. Sim. Tipo, poxa, eu cresci na igreja, eu vi uma forma de pregação, eu vi um estilo de pregação e tudo, só que na hora da prática eu falava, cara, eu não consigo executar isso, né? E eu ficava com aquele peso. E aí quando você começa a experimentar Jesus, você percebe que as coisas são um pouco mais simples. Sim. Né? Tipo, existem algumas barreiras e outras não. E quando eu comecei a expressar aquilo que eu experimentava, aquilo que eu estava vivendo com Jesus, veio muitas barreiras. Sim. Você teve essas barreiras, cara? Cara, com certeza, porque eu acho, é que nem você falou, cara, eu acho que é uma dificuldade muito grande, porque quando a gente fica na zona só da teoria, a gente não tem noção, a gente acha que é muito difícil, cara, viver um evangelho puro na sua essência, um evangelho verdadeiro. E assim, quando eu comecei, cara, a ver isso, a notar isso, a gente sempre recebe barreiras, porque infelizmente, cara, no nosso contexto, a gente vê muitas pessoas que estão acomodadas, cara. Assim, eu acho uma das coisas mais difíceis, assim, pra mim, e que eu sempre oro a Deus pra gente nunca cair numa rotina. Infelizmente, cara, no contexto que eu vivia, e no contexto em geral, o que a gente vê, cara, é que existe uma rotina, cara. Porque as pessoas estão programadas, olha, a gente programa culto, né, cara? Eu vou na quinta e no domingo, os outros dias eu tiro pra mim, é meu lazer. Mas uma vida séria, o evangelho, na sua essência, é uma vida inteira entregue a Jesus. Não é só datas programadas. Então essa barreira, ela veio, porque conforme você vai buscando ao Senhor, conhecendo o Senhor, e você vai entendendo o seu estado, e o estado que se encontra, o seu contexto, você começa a sofrer uma crise, cara. Eu vou falar pra você, eu sofri muitas crises com isso. Era maravilhoso conhecer Jesus, mas as crises vieram. Por quê? Porque eu falava, cara, eu tô ficando louco, não é possível. Não é possível, porque só eu tô pensando desse jeito, só eu tô olhando pra vida assim, só eu tô recebendo isso de Jesus, eu acho que eu tô errado nisso, cara. E aos poucos o Senhor foi acalmando meu coração, aos poucos o Senhor foi se revelando a mim, cara, nisso. E porque eu conversava com algumas pessoas do meu contexto, da minha igreja e tal, alguns jovens ou algumas pessoas mais velhas, e os caras falavam, não me entendia, cara. Sabe quando você não é compreendido por aquilo que você tá vivendo? E isso foi complicado pra mim, foi uma crise que eu vivi. Às vezes eu falava, cara, não é possível, eu tô fazendo alguma coisa errada, não tô vivendo certo o negócio. Mas aos poucos eu fui entendendo, criando maturidade pra entender que o Senhor, ele tem chamado algumas pessoas, cara, ele tem alertado, ele tem tirado algumas pessoas do comodismo pra gente viver o evangelho verdadeiro na sua essência. O evangelho que vai muito mais além do que frequentar a igreja, um evangelho que vai muito mais além do que um dogma, do que uma liturgia, um evangelho que ele rompe barreiras aonde ele chega, cara, um evangelho que ele quebra todo tipo de empecilho, sabe, cara? E eu tô vivendo isso, cara, na minha vida, graças a Deus. Que legal, cara. Eu tô vivendo esse contexto e é isso, cara.
Sabe, Richard, e agora que você abriu esse ponto, eu vou ter que fazer essa pergunta também, pô. É que, cara, essa questão do chamado, cara, né? Eu creio sim que a nossa geração, ela tá sendo despertada, né? A gente tá tendo também muitas referências de pastores jovens, líderes jovens, missionários jovens. A gente tá vendo pessoas tomando atitudes para fazer alguma coisa diferente pro nosso Brasil. Só que, cara, a gente também vê um grande número de pessoas que já experimentou, já viveu algo com Jesus no secreto, mas quando elas vão expressar aquilo, elas param, como a gente acabou de falar. Existem pessoas que não vão parar e continuam. Mas, cara, é complicado ver que vai ter pessoas que vão parar, como eu conheci. Eu conheci jovens que, tipo, experimentaram algo com Jesus tão profundo, tão lindo, cara, coisas que eu não tinha experimentado ainda, mas por conta de uma doutrina ou de um costume de alguma igreja, simplesmente elas olharam e parou. Isso é um pouco complicado, porque a gente cresce, né, enraizado de que, cara, você é jovem, você tem que se sujeitar a alguma autoridade, você tem que obedecer aquilo, porque senão não vai. Cara, é bem complexo esse ponto que você entrou, porque o que acontece, cara? Eu acho que o jovem hoje em dia, é que nem eu sempre comento com a minha esposa, eu sempre faço essa reflexão. Hoje em dia a gente tem uma geração totalmente diferente da geração que nos veio antes da gente. Isso é verdade. Porque hoje a gente tem acesso à tecnologia, cara. Hoje a gente tem acesso a livros, hoje a gente tem acesso à teologia, hoje a gente tem acesso a vários escritores, pregadores do mundo inteiro, pregadores de renome, que tem uma exposição bíblica incrível. Coisas que muitas vezes o nosso pai na fé, por exemplo, meu avô, cara, que eu tiro um exemplo, não teve. Meu avô fez um curso básico ali de teologia, porque naquela época não se exigia muito disso. E hoje em dia a juventude ela tem um conhecimento muito grande. Então na época do meu avô, né, na geração passada, cara, o que acontecia? A gente tinha muitos dogmas, vamos usar aqui, usos e costumes, aquelas coisas todas. E hoje a juventude, ela foi, pelo conhecimento, pelo livre acesso da informação, ela foi vendo que isso daí não tem muito a ver com o evangelho que a gente está tratando aqui, que é o evangelho puro e simples. Isso é mais de uma cultura, né? E isso é complicado, porque quando a gente faz essa transição e essa juventude hoje, com essa informação, e quando você questiona um jovem, fala, pô, você tem que... Eu vou entrar num assunto bem delicado, né? Na questão de usos e costumes. Vamos lá, é algo que eu passei um pouco essa dificuldade quando eu comecei a conhecer Jesus. Por exemplo, você não pode usar short, você não pode usar tal tipo de roupa, você não pode fazer isso, você tem que usar terno e gravata. Isso para o jovem hoje em dia é bem complexo, porque o cara vai olhar e ele vai questionar, mas por que eu não posso usar? Por que eu não posso fazer? Porque quando você entra nesse contexto e o jovem tem muito conhecimento, ele vai na Bíblia, cara, ele vai analisar as escrituras e ver o que está falando, né? E isso é complicado, cara, porque é por isso que a juventude hoje em dia, ela passa por esse percalço, cara. Por isso que muita gente para. Eu vi muitos jovens, cara, da minha época, jovens que cresceram comigo na igreja, por causa de dogmas, por causa desses assuntos extra-evangelho, pararem, desanimarem, cara. E isso é bem complexo, isso é bem complicado, cara. É por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente põe como evangelho. Eu acho que essa é a maior dificuldade, cara, porque o evangelho, na sua essência, ele é puro. O que é o evangelho, na minha compreensão? O evangelho é justamente Deus, o Criador de todas as coisas, que está em Gênesis. É Jesus, a encarnação, que vem para salvar o homem do seu pecado. Então Jesus vem, vive aqui, ele morre, ao terceiro dia ele ressuscita, ele cumpre então aquilo que o propósito que Deus tinha, e ele perdoa os nossos pecados, e ele vai voltar para julgar o mundo. Isso é o evangelho, é bem simples de compreender. O que Jesus requer de nós é que a gente crê no seu sacrifício, crê que ele veio ao mundo, crê que ele é o Filho de Deus, ele assim nos adota como seus filhos. Então o evangelho, na sua essência, ele é bem simples. É claro que ao ponto que ele se torna um pouco difícil de se viver na prática, porque o que Jesus requer de nós também não é apenas a nossa crença, né? Mas é a nossa alma, é o nosso corpo, é a nossa vida toda devota a Ele, cara. Então a gente tem que fazer uma separação, e essa coisa da barreira que os jovens enfrentam é muito complicada. Essa geração, ela tem... É claro que a gente tem que fazer uma separação, né? Porque tem muito jovem que está empolgado também, que não se respeitam os pais na fé, cara. Isso é muito complicado,
porque a gente tem que entender que a gente só tem essa liberdade por causa dos nossos pais na fé. Foi eles que abriram um caminho. A gente tem que entender também o contexto deles, porque eles têm esse pensamento. Porque eu tenho certeza, cara, que daqui a 60 anos, ou menos, né, 50, 40 anos, a gente vai ter uma dificuldade também com a geração que vai vir. Exatamente. Então a gente tem que tomar esse cuidado. Mas eu acho que muitos jovens enfrentam barreiras sim, cara, para viver esse contexto de evangelho, cara. O interessante, cara, dessa questão de barreira, que eu tive bastante barreira, né? Eu cresci numa igreja, eu nasci, bem dizer, e cresci numa igreja com doutrinas bem rígidas, sabe? Costumes bem rígidos, ao ponto de usar calça o tempo todo. Sim, eu passei por isso. Cara, sabe qual era a minha maior frustração? Era o fato de eu ser muito peludo. Sim. Tipo assim, mano, meu bigode cresceu com os 13 anos, cara. Aí E não todo podia ter mundo bigode. da minha idade, os meninos não tinham bigode, e eu tinha, e era ruim, cara. 13 anos eu com bigode. E eu ficava, caramba, não posso raspar. Hoje eu não raspo, mas antes era frustrante você ter 13 anos de idade, todo mundo com o rosto de criança de 13 e eu com 16. Então, eu comecei a pensar, cara, depois que eu comecei a viver realmente a experiência com Jesus, ele despertou, eu vejo que ele despertou pra mim possibilidade de ver pessoas como exemplo. Sim. Né? E eu tive minhas referências que me ajudou a destravar esse bloqueio, sabe? De olhar e falar, cara, eu não tô ficando doido, não é só eu que tô pensando isso. E foi onde realmente o meu primeiro passo para viver o que eu queria viver com Jesus eu dei, né? Eu tenho referências musicais, eu tenho referência de alguns pastores que tinham o mesmo conceito e pensamento. Aí você pode estar se perguntando, cara, então foi seus pastores que te direcionaram e tal? Muitas vezes não, cara. Por conta do quê? Meus pastores, eles foram sim uma ferramenta muito importante, querendo ou não, eles me ajudaram e tudo. Cara, realmente, eu sou o que sou, bem dizer, por conta disso. Sim. A gente tem uma raiz, a gente tem uma base, mas existe aquele evangelho que você conhece com Jesus, que tem um outro cara doido que nem você que tá vivendo a mesma coisa. Então eu falei, cara, quem que tá vivendo isso que eu tô vivendo? Sim. Entende? Aí, pelo Espírito Santo, a gente acaba descobrindo essas pessoas. Sim. Eu tive minhas referências, cara. Você tem alguma referência que você pode falar? Cara, tem algumas. Pode citar algumas, fica à vontade, pô. Cara, assim, eu comecei... Cara, eu sou um cara que... eu cresci numa igreja pentecostal. Você sabe como é a igreja pentecostal? Ixi, até hoje eu sou do manto, meu parceiro. Então, a gente tem uma série de dificuldades também, né? Pra conhecer outros contextos, cara. E eu sempre fui um cara que gostei do alternativo, mano. É por isso que eu tenho essa mente. Acho que Jesus me trouxe pra esse lado do alternativo. Então, cara, na minha igreja ninguém escutava Oficina G3. Eu comecei a escutar Oficina G3, cara, que era um rock pesado e tal. Então, uma referência de pessoas que eram fora dessa bolha, sabe? Sim. Eu gostava muito também de tocar e tal. Então, eu tinha algumas referências... Eu cresci também em um ambiente também, uma periferia e tal. Eu gostava muito de rap também. Então minhas referências, cara, foi sempre alternativas. É claro que eu sabia poldar, sabia ter o meu limite de ver essas coisas, de ouvir essas coisas. A Bíblia diz, né, Paulo vai falar sobre isso, que tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Mas a gente tem que saber o nosso lugar. Então, eu comecei a ser do alternativo, cara. Eu comecei a ser diferente mesmo, na essência. Mas um cara que me inspirou muito, cara, eu falo isso, foi meu avô, cara. Meu avô é minha referência. Assim, eu tive a compreensão do que é evangelho com ele. Legal. É um cara mais antigão, senhor de cabelo branco, ancião já. Mas é um cara que me passou muitos princípios do evangelho. Que legal, mano. Eu cresci com ele, porque minha mãe trabalhava muito, minha mãe é mãe solteira, então eu cresci, minha avó cuidava de mim, ele também. Então eu aprendi muitos princípios do evangelho com ele. Ele foi minha maior referência, cara, de homem, homem de Deus, caráter, um bom esposo, né? Em todas as áreas da vida dele, meu avô sempre foi um homem digno, um homem direito. Então ele foi minha maior referência, cara, de evangelho, assim, de viver o evangelho na essência, meu avô foi. É claro que muitas das vezes a gente entrava em contradição, porque ele é de outra geração e tal, mas na essência foi um dos caras que eu conheci de perto, Rafa, que sempre viveu o evangelho na essência. Um cara que, até minha esposa daqui, ela pode dizer, às vezes a gente senta com ele, até hoje, cara, eu faço isso.
Até hoje eu vou visitar ele, a gente ora junto, canta junto, eu sento com ele e ele começa a contar histórias pra mim do que ele já passou, do que ele já viveu no Evangelho. Caraca. E isso pra mim é um aprendizado. Toda vez que eu vou na casa do meu avô, cara, eu aprendo mais do Evangelho com ele, sabe? Isso é muito, muito importante pra mim. Mas eu posso citar outros caras também que eu acompanho hoje, cara. Cara, eu acho importante você ter citado seu avô, porque uma coisa que eu vejo no Evangelho puro e simples é a realidade. Sim. Sabe, eu acho que falta pessoas reais no Evangelho. Eu vejo pessoas como, tipo, alguns pastores que se mostram ter superpoderes, sabe? Sim. Tipo assim, cara, eu não passo por dificuldade, eu não choro, eu não tô sofrendo, meu casamento não tá em crise. E muitas das vezes, cara, precisa de pessoas reais, sabe? E eu vejo que Jesus, ele pode não ter sido carnalmente um pai, sabe? Ter casado essas coisas. Mas ele foi um exemplo de um pai, entende? Ele cuidando dos apóstolos, cuidou das pessoas. E eu sempre tive isso comigo, sabe? Tipo assim, antes de eu ser um pastor, ou antes de eu ser um missionário ou um evangelista, eu preciso ser um pai e marido. Sim. Sabe? Eu não posso esquecer o principal, que é a minha casa, que é a minha família. Sim. E é o que falta nas igrejas. Hoje eu vejo pessoas que saem da igreja pelo simples fato do quê? Cara, o pastor tá me cobrando isso. O pastor quer que eu faça isso, aquilo. Mas e minha casa, como é que fica? Exatamente. Aí fica lá, largada a casa, o casamento tá em crise, mas tá lá na igreja. Então, cara, tendo essa base do seu avô, você vê que ele foi um bom pai, foi um bom marido, foi um bom avô, te discipulou com exemplos. Exatamente. E outra coisa, eu acho que o evangelho, porque às vezes a gente tem uma compreensão rasa do que é o evangelho. E quando eu comecei a viver o evangelho na essência, quando eu comecei mesmo a buscar de fato isso pra minha vida, porque, cara, é que nem eu sempre falo, se eu tô na igreja, cara, se eu tô buscando a Deus, foi porque Ele me escolheu primeiro. Legal. Claro que a gente tem que entender isso, que Jesus nos escolheu primeiro. É isso que Salmo 100 vai nos dizer, que Ele nos escolheu para ser ovelhas do seu pasto. Então, eu entendo que se Ele me escolheu, eu tenho um propósito na minha vida. Legal. E para mim responder esse propósito, eu tenho que fazer algumas coisas. É claro que a salvação é pela graça, sem dúvida. Não é nada que você faça para merecer essa salvação, é pela graça. Mas Tiago vai dizer que a fé sem obra é morta. Né? Então a gente tem que ter um balanço, né? E eu costumo dizer que o evangelho e a salvação é gratuita. Claro que é de graça. Jesus fez tudo por nós na cruz do Calvário. Mas a resposta que a gente tem que dar é uma resposta de gratidão a Ele. Jesus fez tudo por mim na cruz. Eu não preciso fazer mais nada. Eu estou salvo. Glória a Deus por isso. Mas a minha vida tem que se condizer se eu sou salvo ou não. Por exemplo, isso é verdade. Cara, se eu sou salvo em Jesus Cristo, eu tenho que dar frutos de salvo. Exatamente. Eu tenho que ter isso comigo. Então, e isso que você falou é bem importante, porque o evangelho em si ele alcança todas as áreas da nossa vida, cara. Todas as áreas. Assim, é tanto no casamento, porque se você pegar na Bíblia qualquer assunto aqui, cara, ela vai te dar uma resposta. Vai. Tanto em casamento, tanto em relacionamentos, tanto em tudo, cara, que você buscar, ela vai te dar uma resposta. Então eu busquei isso, cara, pra minha vida. Eu quero que Jesus entre em cada canto da minha vida. Eu quero que Jesus entre em cada área da minha vida, tanto emocional, financeira, no meu casamento, em todas as áreas. E é isso que eu estou buscando. Eu quero ser completo nele, sabe? Porque muitas das vezes a gente levanta a mão, aceita Jesus, mas a gente quer viver autonomamente. A gente quer ser autônomo, cara. Isso é verdade. Porque a gente aceita Jesus, mas a gente quer fazer as nossas próprias escolhas. Então eu escolho isso, eu quero fazer isso, mas a gente nunca pede a opinião de Jesus. Esse é o nosso grande problema, cara. E uma das coisas que é viver o evangelho na essência é você depender de Jesus para todas as coisas, em todas as áreas da sua vida. Sim. Mano, você falou esse ponto aí e eu lembrava que realmente a gente tem esse mau hábito. Sim. A gente cresce com esse mau hábito. O primeiro deles a gente, quando se converte, a gente deixa Jesus simplesmente só na igreja. Sim. Ali é o lugar dele. Saindo dali, cara, Jesus, você fica aí, eu aqui agora caminho com meus pés. Não, é exatamente isso. As pessoas têm essa visão, né? Que eu costumo dizer que é muito difícil viver assim, eu não consigo. Duas personalidades. Na igreja eu sou uma pessoa e fora dela eu sou totalmente diferente. Eu sou autônomo, eu faço o que eu quero, mas na igreja, não. A gente tem que entender que Jesus é o dono de toda a nossa vida, de toda a nossa existência, de tudo que somos, cara.
Mano, desse tempo todo de cristão que você tá aí, que você tem visto, sei que você caminhou bastante com seu avô. Sim. Mas eu creio que, como qualquer outro jovem, a gente consome conteúdos na internet. A gente vê vídeos, a gente vê pregações, ministrações. Cara, o Brasil em si tá longe desse evangelho? É complicado, né? Essa pergunta é um pouco complicada, porque o que acontece? Quando a gente fala em Brasil, a gente fala das igrejas no Brasil. Geral, né, Geral. Eu costumo dividir a igreja em duas esferas, cara. Tem a igreja visível e a igreja invisível. Legal. A igreja visível é a igreja instituição. Aquela que tem CNPJ, aquela que tem os seus dogmas lá. E tem a igreja invisível, cara, que é a igreja corpórea de Cristo. É o corpo de Cristo. É aquela que é invisível, é aquela que é a igreja verdadeira de Cristo. Aquela que não tem placa, aquela que não tem CNPJ, é aquela verdadeira. Então eu divido nessas duas esferas, cara. A igreja no Brasil, instituição, é só você ligar a televisão, cara. Ver qual que é os nossos maiores líderes que têm voz no Brasil. Acessa lá a mídia, liga a televisão, vê os programas desses caras, acessa a mídia social desses caras e vê a mensagem que eles estão pregando. Entendi. Pela minha visão, eu acho que é uma mensagem um pouco fora da realidade do Evangelho de Jesus, cara. Porque, assim, a teologia da prosperidade, bababá, e um monte de baboseira, cara. Então, só você ligar a televisão, você vai ver quem que tá na mídia dos líderes cristãos brasileiros, das principais igrejas, é só você ver a mensagem que eles estão trazendo. Então, nesse contexto, cara, nessa igreja, instituição e CNPJ, eu acho que a gente está bem longe. Está bem longe. Mas eu creio que Deus está levantando a igreja invisível, cara. Pessoas simples, pro evangelho simples, pessoas que são anônimas, cara, que você nem conhece, que estão fazendo muito pelo evangelho, cara, no Brasil. E eu creio que Deus está levantando uma geração nova. Eu creio que Deus está despertando o Brasil para um novo tempo. Cara, eu não sei o que vai acontecer, de fato, cara. Eu não sei até onde a gente vai chegar, mas eu creio que Deus está levantando bastante jovens, bastante pessoas que estão agora amando as Escrituras, cara, que esse é o principal. Eu acho que a Escritura, a Bíblia Sagrada, pra gente é tudo. Então tem jovens sedentos por ler a Bíblia, por estudar a Bíblia, por fazer a vontade de Jesus, por fazer o ID de Jesus. Eu creio que a gente está num caminho que é um processo bem lento, porque a gente tem muita coisa para fazer. A gente tá passando por momentos muito difíceis no Brasil, cara. Eu acho que é só você ver os números, cara. Eu não quero ser chato aqui, mas é só você ver os números e os dados e ver se eu tô falando alguma mentira. Mas o Brasil, ele tem mais de 70% de cristão, dividido entre católicos e evangélicos. Caraca. Muita gente. O Brasil é um país muito cristão. Mas o Brasil, nesses últimos anos, nunca teve tanta corrupção, igual tá tendo. Nunca teve tanta morte e homicídio quanto tá tendo. Nunca teve tanta bagunça e banalidade como está acontecendo no Brasil. Então a gente, assim, não sei o que está acontecendo. Se tem muito cristão assim, onde estão esses caras? Sabe? Onde estão esses cristãos verdadeiros? Onde está o Evangelho de Jesus? Porque Paulo, 13 homens, né, cara? Não só Paulo, mas 12 apóstolos de Jesus e mais Paulo, 13 homens mudaram o mundo inteiro. E a gente com 70% não consegue fazer nada no Brasil. Mano, é bem complicado. É triste, cara, quando fala nessa questão de números, porque a gente vê um número grande. Sim. Né? E a atuação de pessoas que vivem esse evangelho que a gente está dizendo aqui, na prática mesmo, elas não são vistas. Sim. E dificilmente você encontra elas, porque você vê elas atuando de alguma forma, elas estão falando com as pessoas, estão cuidando de pessoas, estão ajudando de alguma maneira, mas de você conseguir encontrar e conversar é bem complexo. Sabe, parece que às vezes a gente vive num tempo antigo na atualidade. Tipo, as sinagogas grandes com evidência por conta da tecnologia e a igreja primitiva em si, os pequenos escondidos. Estão nas casas, cara, estão nas ruas agora, estão vivendo o evangelho mesmo na prática, cara, com suas vidas. Porque, que nem eu falei pra você glorifica a Deus e vive o evangelho em todas as esferas da sua vida. Se você tem um casamento abençoado, você está glorificando a Deus. Se você tem uma vida financeira que você pode ajudar os necessitados, você glorifica a Deus. Então, é pessoas simples, Rafa, é que nem eu falo. O evangelho puro e simples são para pessoas simples, cara. Caraca. Estão anonimamente aí agora fazendo que o evangelho se propague, cara. São essas pessoas. A última pergunta, cara.
são para todos ou são só para alguns? O evangelho, puro e simples? Esse tipo de vida, cara. Esse tipo de vida, cara. É complicado responder, porque só Deus pra saber na sua infinita graça, né, mano? Mas porque a gente não pode, desculpa até te cortar, a gente não pode banalizar os homens de Deus que estão em evidência, sim, que realmente tem um caráter, não, uma sim, índole, né? Tem muito cara sério por aí, que tá na mídia, que tá no... Uhum. Mas a maioria... É pilantra. Só tem um pastor... Cara, eu acompanho um pastor... Pastor Anderson Silva, cara, é um cara muito benção que eu tô acompanhando. E ele fala isso daí. Tem muito pastor que é tomador de grana, um pastor que é... Desculpa a expressão, vagabundo. Tem muito, cara. Isso banalizou muito o evangelho no Brasil. Eu acho que, infelizmente, o evangelho tá banalizado. É até difícil pra gente evangelizar hoje em dia por causa disso. Exatamente. Porque você chega pra evangelizar e você chega falando, eu sou pastor, o cara já olha pra você e fala, ih, tomador de grana, vagabundo, quer roubar meu dinheiro. Então banalizou muito o evangelho, cara. E principalmente essa linha desses líderes tal, que esbanjam aí, que roubam dinheiro mesmo, e os caras esbanjam. Então, infelizmente, cara, a gente tá vivendo esse contexto. Cara. E a sua pergunta é, cara, é pra todos? Cara, eu acho que não é pra todos. Uhum. Eu acho que é pra quem reconhece que Jesus mesmo é o Senhor, cara. Que entregou sua vida verdadeiramente pra Ele. E que tem os ouvidos, o coração, a mente, tudo voltado para Ele e para fazer a vontade dele, cara. Então é poucas pessoas que possuem essa... Infelizmente, cara. Infelizmente. Sabe, olhando para essa ótica é interessante perceber uma coisa, cara. Que não sendo todos, a gente vê como uma ferramenta de Deus, sabe? Eu sempre tive muita expectativa para que a gente conseguisse alcançar a unidade das igrejas, sabe? Só que se a igreja invisível, ela não consegue se mostrar porque ela tá com tanto tempo ocupado com Deus, em agradar a Deus, em fazer a vontade de Deus, quem pode unir, né, cara, num período? Eu sei que não era pra ser uma pergunta, mas já que foi, embora, cara, já estamos aqui, entendeu? Tipo, a gente vê mesmo as igrejas... Elas tinham tudo para se unir. Sim. Como a gente falou em números, é uma quantidade grande, mas se for dividir em ministérios, em costumes, em jeitos, o número fica pequeno, porque as diferenças impedem com que elas caminhem. Sim. Então, tipo, a minha esperança de princípio era que essa igreja, com esse tipo de evangelho, tomasse esse passo. Só que não é o plano inicial, eu percebo. Sim. É complicado, cara, porque... vou responder a sua pergunta, mas deixa eu fazer uma análise. O que acontece também é que, infelizmente, cara, também nesse assunto do evangelho puro e simples, o que acontece muitas das vezes é a gente querer colocar nossas experiências pessoais, a nossa ideias, os nossos pensamentos, a nossa verdade, porque... e colocar no evangelho. É isso que acontece com muitas igrejas. É um jogo de interesse, eu acho, cara. Caraca. Porque as pessoas, o que acontece? Você vai numa igreja, ela tem uma linha de pensamento. Você vai em outra, tem uma linha de pensamento. Aí as duas não conseguem se comunicar, porque cada um tem uma cabeça, cada um tem um pensamento, cada um tem uma visão do que é evangelho, de como viver, porque perderam a essência do evangelho puro e simples, porque elas começam a colocar as suas experiências pessoais. Eu vou dar um exemplo, cara. Tem irmão, vamos voltar lá no uso e costume. Tem irmão que ele não gosta de usar uma calça, certo? Beleza. Ele tem a vida dele, ele faz o que ele quiser. Se ele não quiser usar, melhor dizendo, short, se ele não quiser usar short, ele só usa calça, ele faz o que ele quiser. Mas o problema é quando esse irmão, ele vira um pastor, alguma coisa, e ele fala assim, ó, agora é o seguinte, na minha igreja, todo mundo vai ter que usar só calça. Aí você vai perguntar, mas por quê? Ah, por que não sei? Aí ele começa a implantar dentro do evangelho o pensamento que ele tem, a raiz que ele tem, porque ele não gosta de usar short, ele vai falar que todo mundo não pode usar porque é pecado. Então a gente tem que entender um pouco isso. É por isso que há dificuldade, porque a gente está perdendo o foco do que é o evangelho, do que é a escritura, do que está escrito lá, do que Jesus deixou escrito, do que os apóstolos deixou escrito, e a gente quer colocar nossas ideias, a nossa interpretação, a gente quer colocar a nossa visão, a gente quer colocar os nossos gostos, e é por isso que a gente causa essa divisão, cara. Porque se você usa short e eu uso calça, eu não acho que você está em pecado, então eu não vou ter comunhão com você. Isso é uma idiotice, cara. Isso é uma babaquice.
Mas é o que a gente mais vê, cara, hoje em dia, infelizmente. E não só nessa questão de usos e costumes, de outras questões. Áreas. Diversas áreas, cara. Então é bem complexo, cara, isso. Então, assim, é que nem eu falo, a instituição, igreja instituição, CNPJ, cara, vai falir. Assim, eu posso estar sendo muito polêmico que eu vou falar, mas daqui 10, 20, 30 anos, eu acho que o Brasil está caminhando para virar o que aconteceu lá na Europa, cara, em Londres, Estados Unidos. Lá, cara, as igrejas estão se acabando, porque não há uma comunicação, a geração antiga não consegue comunicar com a geração nova, porque há esse debate de assuntos polêmicos que muitas das vezes a gente não sabe abordar. As igrejas estão se acabando lá dentro, as igrejas estão virando mausoléus, baladas, casas de festas, porque não está tendo mais gente para congregar. Os jovens não querem saber mais de igrejas nos Estados Unidos, na Europa. E eu acho que o Brasil está caminhando a isso por causa da instituição, por causa de maus líderes, por causa de gente que não assume o evangelho com compromisso, por causa de gente que está corrompendo o evangelho. Infelizmente, eu tenho essa impressão. Sim. Mas ao outro lado eu vejo também uma geração, que é a igreja invisível de Jesus, a igreja verdadeira, que vai se levantar nesse inteirinho para poder, de alguma forma, amenizar esse problema, cara. Porque é bem complexo. A situação que a gente está vivendo no Brasil, assim, é complicado falar, mas eu fico meio assim porque é uma situação muito difícil. É só você olhar nossos cultos, cara. É só você olhar a nossa liturgia, é só você olhar as igrejas, é só você ver o que está acontecendo, cara. Infelizmente, são situações difíceis, cara. Eu acompanho muitas notícias do que acontece dentro das igrejas. Eu sou aquele cara que gosta de ver as notícias. E, cara, é uma barbaridade atrás da outra, cara. É uma coisa mais horrível atrás da outra, dentro das igrejas. E eu não tô falando isso, às vezes alguma pessoa que não é cristão tá ouvindo essa coisa, essas palavras, pode se assustar, cara. Mas o que eu quero dizer pra você é que Jesus não tem nada a ver com isso que acontece. O evangelho puro e simples, ele vai muito mais além do que 4 paredes, cara. Ele vai muito mais além do que uma instituição, do que uma placa, do que um CNPJ. O que Jesus quer de nós é que a gente vive esse evangelho na prática e no dia a dia, cara. Então é bem complexo, Rafa, bem complexo. Você falando, cara, realmente é a verdade. A gente vê pessoas que se afastaram da igreja, pessoas que saíram da igreja por ter alguma revelação do tipo e viu que aquilo não condizia com o que estava nas escrituras. Sim. Falou, cara, não tem por que eu ficar. E o triste, cara, é que, tipo assim, acontece 2 coisas. Eu acho que 3. A primeira delas, ou o cara sai e ele se frustra tanto e não volta. Sim. Literalmente, ele só sai, desvia de vez. Ou ele sai e abre uma igreja. Exatamente. E faz do jeito dele. E faz do jeito dele. Ele vê as escrituras e ainda consegue ter a capacidade de mudar elas de novo. Sim. Né? Cometendo o mesmo erro. Isso, exatamente. E, cara, e o terceiro e último jeito? Se o cara sai, ou ele não desvia ou não abre igreja. Mas aí ele fica, sabe, indo contra. Sim. Aí ele se torna um ateu. Tipo assim, viveu uma experiência com Deus, experimentou uma vida com Deus, mas se torna aquele ateu ativista, sabe? Sim, tipo, não, vou bater na igreja, porque eu conheço que a palavra é assim, vou bater na igreja. Então, cara, é triste. É triste você ver que o evangelho verdadeiro está ficando extinto. Sim. Né? Porém, se ele está sendo ministrado ou pregado, é como a gente falou, em secreto. Sim. Meu amigo, até então é só essas minhas perguntas. Você quer falar, dar algum conselho pro pessoal que tá aí? Cara, assim, muito obrigado primeiramente pelo convite. Fico muito feliz. Eu acho que muita gente vai te bater. Vai me bater muito nos comentários. Né? Principalmente quando a gente mexe com pastores, né? Tem aquele negócio, não citou nome não, pô. Não toque no ungido do Senhor, cara, mas, cara, eu não me abalo com isso. Até falei com a minha esposa. Eu sou um cara que... Até falei com você também, né? Eu não gosto muito de rede social, não gosto muito de ficar comentando em nada. Eu não gosto de câmera também. Eu sou um cara meio rústico, cara. Um cara meio chucro mesmo. Eu prefiro fazer, que nem a gente tá falando, no secreto, fazer o que Jesus quer de mim. No secreto, adorar Jesus com minha vida, com meu casamento. Cuidar dos meus filhos. Servir ao Senhor e fazer o que Ele tem pra mim, sabe? Mas, assim, um conselho que eu dou para as pessoas, ou sei lá, se alguém está me escutando, é que
Jesus é o centro de toda a existência. Jesus é o centro da Escritura. Jesus é o único a ser adorado. Jesus é o único Deus. Jesus é o Salvador, é aquele que perdoa os nossos pecados. Legal. Então, se a gente tiver um coração quebrantado para Ele, se a gente tiver uma vida devota a Ele, se a gente se entregar a Ele, de corpo, alma e espírito, eu creio que Ele vai fazer grandes coisas. E eu não quero fazer apologia também para as pessoas saírem da igreja. Não saia da sua igreja, continue aí até Deus permitir que você fique. Mas eu quero que você entenda que a igreja do domingo, no culto, tem que ser a igreja de segunda-feira. Amém. A gente tem que viver o evangelho não só dentro de quatro paredes, mas a gente tem que manifestar isso. Isso é o evangelho puro e simples, eu creio. E é algo que expande, é algo que é prático, é algo que... Cara, não é possível que aonde Jesus esteja algo não aconteça. É impossível, cara. É numa sociedade como a nossa, que é o Brasil, que a gente tem mais de 70% de pessoas que professam Jesus, a gente vive uma situação dessa. Então eu creio que Deus pode levantar você para ser diferente. Não tenha medo da diferença, porque às vezes a gente fica assustado, eu fiquei e fico até hoje, falo, meu Deus, será que eu tô errado ainda nesse negócio? Não é possível, será que eu não entendi direito o que Jesus quer de mim? Mas eu peço graça a Jesus para que eu possa entender o Evangelho todos os dias, para que eu possa viver para a glória do nome dEle, para que eu possa honrá-lo com minha vida e para que eu possa, de fato, naquele dia, chegar lá e falar, Senhor, eis-me aqui, eu fiz o que eu pude para o Senhor, e o Senhor não olhar para mim e falar, eu não te conheço. Uau. Porque às vezes a gente pode acontecer isso conosco, né? A gente passar uma vida inteira dentro de um templo, dentro de uma igreja, e chegar naquele dia Jesus falar, eu não te conheço, cara. Eu nunca te conheci. E isso é complicado. Então eu fico muito nessa reflexão. Eu quero conhecer Jesus e eu quero ser conhecido por Ele, cara. Legal. Eu quero chegar lá naquele dia e falar, eu te conheço, cara, vem aqui. Sabe? Então, é isso, cara. Viva o Evangelho, viva Jesus. Jesus é o centro de toda a Escritura. Jesus é o centro de todas as coisas. Legal, mano. Valeu, Richard. Tamo junto, irmão. Gente, a gente terminou e fica com Deus todo mundo aí. Valeu. Fim, Richard.